Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje trazer para vocês o capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 de Daniel é Daniel no Rio Tigre, que é a segunda parte da profecia das 2300 tardes e manhãs. Semana passada eu fiz a primeira parte, né, do capítulo 9, que era falando do ano 457 até o ano 34, 457 antes de Cristo até o ano 34 depois de Cristo, da morte de Estevão. 457, a ordem que era para restaurar Jerusalém, que era 3 decretos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre, outra vez sobre esses 3 decretos, até o ano 34, que foi a morte de Estevão, que era o primeiro mártir, né, que teve depois da morte de Jesus. E Jesus é Deus, ele é a primeira pessoa aqui na Terra que era morrer, foi Estevão, que era apedrejado pelos fariseus do Sinédrio, que não aceitaram a sua pregação. Então, esse último ano foi que Jerusalém, que o povo de Israel tinha para o perdão de seus pecados. 490 anos de graça que foi perdido, que foi jogado na lama. O povo israelita não quis aceitar Jesus como seu Salvador. Como eu falei no vídeo anterior, que era Jesus na sarça ardente, que era Jesus conversando com Moisés. Quando você vê na Bíblia escrito: disse o anjo do Senhor a Moisés, é Jesus Cristo conversando com Moisés. Ele falou: Israel é o meu primogênito. Vou matar o primogênito do rei, do faraó, porque ele está prejudicando o meu primogênito, que é Israel. E os israelitas não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ali terminou o tempo da graça dos israelitas. E o que aconteceu do ano 34 até 1844? Eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar o que Daniel, a visão que ele teve no capítulo 10, e vou falar do ano 34 até 1844, quando terminou os 2300 tardes e manhãs. 2300 anos, profeticamente. Mas antes de eu falar do capítulo 10, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Para começar o vídeo com bastante unção, que o Espírito Santo possa me conduzir para pregar a palavra para vocês, para pregar a profecia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta hora, minutos e segundos que eu possa estar lendo a Tua palavra. Possa passar a pregar a Tua palavra para os gentios, igual Paulo fez do ano 34 até o ano 96, quando a sua morte, pregando para os gentios, levando a palavra de Deus para outros países, para os outros cidadãos, fora de Jerusalém. E que nesse vídeo, Senhor, eu possa ser um pouco do Paulo, que pregou para os gentios. Possa ser um reformador que existe até nos dias de hoje, Senhor, para que eu possa levar a Tua palavra a todos, para que eles possam saber de que o Senhor é Deus, o único Deus dessa vida, desse mundo. Muito obrigado, meu Deus. Por isso, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, capítulo 10 de Daniel, a visão de Daniel no Rio Tigre, capítulo 10, versículo 1.
No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele defendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável, não comi. Manjar desejável e não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quem era esse anjo que Daniel viu? Essas características que eu acabei de ler. Quem era esse anjo? Jesus Cristo, que na época de Daniel, no Antigo Testamento, era Miguel. Ele se titulava como o nome de Miguel. Miguel significa quem é como Deus. O arcanjo de Deus. Chefe de todos os anjos. Jesus Cristo. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo caí sem sentidos, rosto em terra. Então Daniel, no rio Tigre, na visão do rio Tigre, teve essa visão de os anjos e Jesus Cristo, que era, na presença dele, que era falando as profecias dos tempos finais. Essa foi a visão. Mas deixa eu voltar um pouco do capítulo 9 que eu falei para vocês. Ele vai falar aqui de 21 dias, né, que ele esteve, que ele falou aqui que ele teve 3 semanas, né, 21 dias que ele esteve de jejum. O que significa que era esse tempo de jejum? Quando o rei Ciro estava marcado naquela semana a dar a restauração do povo de Israel, de sair de Babilônia e ir para restaurar os muros de Jerusalém, antes de ele dar esse decreto, era o anjo Gabriel, que era o príncipe da Pérsia, que é Satanás. Eles batalharam 21 dias. 21 dias batalhando o mal contra o bem, bem contra o mal. E Gabriel não conseguia vencer. O que aconteceu? Nos últimos momentos daqueles dias, o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, veio e batalhou contra Satanás, o príncipe da Pérsia. E venceu, como sempre. A verdade sempre vence a mentira. E o rei Ciro liberou os israelitas do cativeiro de Babilônia, voltaram para Jerusalém, para Israel, e por isso que Satanás ficou furioso, ele não queria, Satanás sabe de todas as profecias da Bíblia, de todas as profecias que Jesus preveu entre seus profetas no Antigo Testamento. Ele tentou banir todas, até mesmo o nascimento de Jesus. Ele tentou banir, ele tentou travar, para não acontecer. E as pessoas falam que o diabo não existe, que é balela.
é o anjo caído, que era desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que era um anjo caído, que era Jesus diante dos fariseus fala, ele sempre não se firmou na verdade, ele não se firmou na verdade, é o pai da mentira. Palavras de Jesus para os fariseus. Como que o diabo não existe? Então Ciro libertou o povo israelita do cativeiro de Babilônia. Esse foi o primeiro decreto. O segundo decreto foi de Dário, não o que esteve na época de Daniel, outro Dário. O segundo decreto de Ciro foi em 539 a.C. e de Dário foi em 528. O segundo decreto. O terceiro decreto foi de Artaxerxes, do ano 476 antes de Cristo. Por isso começou a ordem, começou a contagem, o ano 476. Por isso que teve a libertação do povo israelita. Porque Miguel veio, que é Jesus Cristo, e venceu a batalha. Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levante-te sobre os pés, porque estou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te, perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me e obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere aos dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado, paz seja comigo, Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu me tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, povo de Deus, é o que aconteceu. É o que aconteceu com todas as províncias. O cara tinha o rei da Babilônia, que era o príncipe da Babilônia, que era Satanás, que ele foi príncipe da Medopérsia, foi príncipe da Grécia e foi príncipe, e é até hoje príncipe de Roma. Foi no passado e é no presente. Ele vai ser no futuro príncipe de Roma. Quando fala príncipe de algum país que reinou, é Satanás. Então, ela vai oprimir o povo de Deus, como também oprimiu na Idade Média. Na Idade Média, Satanás oprimiu por 1260 anos o povo de Deus, os cristãos. Ele oprimiu. A Idade Média, amados irmãos, aconteceu em 538. Antes de eu falar da Idade Média, eu vou complementar do ano 34, que eu acabei esquecendo. Desculpem. Depois da morte de Estevão no ano 34, levantou-se Paulo. Paulo pregou para os gentios, porque acabou os anos da graça do povo judeu, dos israelitas. O que aconteceu?
Paulo se levantou e foi pregar para os gentios, o pregador dos gentios, cara, do ano 34 até o ano 96. Pregou para a igreja de Tessalônica, que está na Bíblia os Tessalonicenses. Pregou para a igreja de Coríntio, que ela tem duas passagens, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios. Pregou para a igreja de Eclesiástico, que era Eclesiásticos. Para Efésios, que a escola sabatina que era desse mês que era sobre Efésios, né? A igreja de Éfeso, né? Era a igreja de Éfeso, que era que está também nas 7 igrejas, né? O Éfeso, né? E para muitas igrejas, né? Do ano 34 até o ano 96. Passou-se Paulo, cara, e teve bastante pregador, os apóstolos que morreram depois, né? O último que morreu, que pensou que ia morrer que era o rei Dominiciano, que tentou matar João, mas ele não morreu por mãos inimigas, que ele morreu por velhice mesmo, que era no ano 100. Depois desse ano, que era a reforma da igreja, foi indo, que era a história das igrejas, que ela teve perseguições, né, dos imperadores romanos. Depois, no ano 321, que era o rei Constantino, que ela ganhou a batalha, e mudou aquela instituição, que era a lei que era do sábado para o domingo, que era já em 321 tem a lei dominical. Depois e no mesmo ano, que era em 330, se não me engano, falou com o Papa, né? Que ela se tornou cabeça de todos os bispos, que era o rei Belisário, era o Papa Belisário, que era sobre a cabeça de todos os bispos. Depois, em 538, foi quando começou a soberania papal, em 538. Reinou por 1260 anos. Reinou o reino papal. Rei da Inglaterra tinha que passar pelo Papa. Rei da Alemanha também, todos tinha que passar pelo Papa. O Papa estabelecia cada reino, cada rei que ia reinar naquele reino tinha que passar pela aprovação do Papa. Tinha que ter o veredito do Papa. Uma vez, um rei da Inglaterra, Henrique VIII, entrou para ser rei, foi estabelecido, só que ele não aceitou as regras papais. O que aconteceu com ele? Ele está no livro A Grande Controvérsia, que é a mesma coisa do Grande Conflito. Está contando a história de Henrique VIII ali. O que o Papa fez com ele? Negou o pedido do Papa. O que o Papa fez? Deixou Henrique VIII com sua esposa, que ela saiu da Inglaterra e foi para Roma. E os mensageiros do Papa falaram: o rei Henrique VIII está aí fora querendo falar com o Senhor. E sabe o que ele fez? Deixou Henrique VIII para fora por 3 dias. 3 dias deixou Henrique VIII para fora. Para você ver que tão maléfico é o reino papal. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Matou os mártires, valdenses, que mais sofreu na mão papal. Pega a história da Idade Média. Não sou eu que estou falando.
Não estou inventando nada. Bem que ele podia eu inventar, para que não existisse essa história, querer machucando as religiões. Não, a história conta. A história conta que a Igreja Católica na Idade Média fez com os cristãos, com os reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga e muitos outros que morreram na mão papal. Só quem não morreu foi Martim Lutero. Martim Lutero brigou cara a cara com o sistema papal. Teve coragem, foi forte, tinha muita fé. Não morreu, traduziu a Bíblia para o alemão, na língua alemã. Foi forte e corajoso. Morreu por velhice. E vários mártires que foram mortos pela Igreja Católica. É muito sério isso, povo de Deus. É muito sério. Não é brincadeira. E aí o que aconteceu durante esse tempo? Aí passou os anos, né? Os anos da supremacia papal, que era o sistema papal matando os mártires. E o que aconteceu? Que ela chegou o ano... Cara, e teve ainda, cara, depois do término do sistema papal, que ela teve a Batalha de São Bartolomeu. Cara, que o sistema papal, que ela fez milhares de cristãos, cara, de mártires. Que ela matou um monte de cristãos lá em Portugal. E a Revolução Francesa, cara, antes de acabar o sistema papal. A Revolução Francesa, o que aconteceu com os cristãos? Cara, a Bíblia foi banida. A Bíblia foi banida por 3 dias. Profeticamente, 3 anos. 3 anos que a Bíblia foi banida. Banida do povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. Revolução Francesa. Que os professores de escolas contam uma versão, mas a história conta a versão verdadeira. Conta o que realmente aconteceu. Em 1798 caiu o Papa Pio VI. Por que ele caiu? Porque chegou o fim da supremacia papal, de 1260 anos. Em 538, 11 de fevereiro, com a ajuda de Clovis, o rei da França, cara, nas 10 tribos bárbaras, que ajudou o Papa a derrotar a última tribo, os ostrogodos, que perseguiu o líder da tribo dos ostrogodos numa ponte. Junto com o Papa, mataram o líder dos ostrogodos. Dia 11 de fevereiro de 538, foi ajudado por um líder francês. Em 1798, dia 11 de fevereiro, o que aconteceu? 1260 anos atrás, que era uma ajuda de um líder francês, de uma tribo. 1798, 1260 anos depois, morto por um líder francês. Para você ver a ironia do destino. 1260 anos atrás, ajudado por um líder francês. 1260 anos depois,
morto por um líder francês, Napoleão Bonaparte. Quando conquistou vários reinos, queria ser o líder do mundo. E o que aconteceu? Papa Pio VI tentou coroá-lo. Napoleão Bonaparte falou: ninguém me coroa, eu me coroo sozinho. E o que aconteceu? Mandou o seu general Berthier a Roma, que ela saiu de Marseille na França, que ele foi para Roma e prendeu o Papa Pio VI. Caiu o sistema papal. A ferida mortal de Apocalipse 13, versículo 5. A ferida mortal. Sistema papal caiu por terra. Em 1798. E estando em cativeiro, que era em 1800, o Papa Pio VI acabou morrendo. E o que aconteceu depois? Que era em 1820, que ela derrotou todos aquelas lojas papais, todos os estabelecimentos que tinha dos papas, acabaram destruindo, que ela acabou mesmo com o reino papal, que ela ficaram de 1798 até 1929 só administrando os seus serviços, sem reinar em ninguém. Daí, em 1815, mais ou menos, que era um batista, Guilherme Miller acabou que ele era um batista, mas meio não acreditando, né? É meio ateu. Ele acabou tentando desafiar. Ele tentou desafiar a Bíblia, falando que a Bíblia que estaria errada e ele estaria certo. Acabou lendo de Gênesis até Apocalipse e acabou vendo que a Bíblia tinha razão, não ele. Não ele tinha razão. E que ele foi pregando. Leu Daniel sobre a purificação do santuário. Acabou escrevendo, lendo textos, estudando. E ele chegou numa conclusão. Jesus vai voltar em 1844. Preciso ver o mês, mas ele volta em 1844. Saiu pregar para todas as igrejas da província ali. Pregou, ganhou muitos fiéis, né, que bastante gente ia nos cultos, né, para ver a pregação de Guilherme Miller. Foi até 1844. Exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Que aconteceu a pregação que ele tinha pregado, que seria a volta de Jesus. Mas eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 10, que já estava profetizado, isso que eu estou falando, que era a história de 1844. Olha só, os anjos dos 7 trovões, João e o livrinho, capítulo 10 de Apocalipse, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como as colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo os que falaram 7 trovões ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredos as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quando neles existe,
já não haverá demora. Mas nos dias das voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprirá-se então os mistérios de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, o anjo, dizendo-lhe: me desse o livrinho. Então ele me falou: tome e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isso significa? Quem era o anjo que pisou o pé direito sobre o mar e a perna esquerda sobre a terra? Jesus Cristo! Jesus Cristo se apresentou para João e jurou por Deus, jurou pelos céus, jurou por aquele que fez o céu e a terra. E sobre os trovões, tem um vídeo meu aqui no meu canal que eu preguei sobre esses trovões. O que significa? A profecia para o futuro, nos nossos dias. Vai lá dar uma conferida lá no meu canal. Os 7 trovões. Então, povo de Deus, foi o que aconteceu. Doce como mel na boca. A pregação da volta de Jesus. Várias pessoas venderam suas riquezas, venderam suas propriedades, para que 1844 seria a volta de Jesus. O povo se alegrou. Mas o que eles não sabiam, que não era a volta de Jesus. E sim, Jesus ia passar de sacerdote, que ele foi no ano 31, na sua morte, ele subiu para os céus, se tornou sacerdote, e ia passar para ser o sumo sacerdote. Do ano 31 a 1844, sacerdote, e de 1844 até a sua volta, sumo sacerdote. Não tinha lá sacerdote e sumo sacerdote no Antigo Testamento? Arão mesmo, seus filhos eram sacerdote, e ele era sumo sacerdote. Então, foi de sacerdote para sumo sacerdote que Jesus passou a ser. Não era a volta dele. Guilherme Miller se enganou. Mas estava profeticamente, estava já em profecia. Estava profetizado isso já. Mas o que o povo fez? Continuou a pregar. Teve um desapontamento. Várias pessoas ficaram tristes naquele ano, dia 22 de outubro de 1844. Tem um vídeo meu falando desse desapontamento. Também um vídeo curto de 4 minutos. Eu falando, desse desapontamento. 22 de outubro de 1844. Então, povo de Deus, continuaram a pregar, e até hoje, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleanos, várias igrejas que tem hoje aí, e a Adventista do Sétimo Dia, que tem como escritora Ellen Gold White. Ellen G. White, que tem vários livros falando sobre o espírito de profecia. Então, povo de Deus, esse é o contexto do ano 34 até o ano 1844. É a segunda parte da profecia dos 2.300 tardes e manhãs para o povo gentil. Os valdenses que chegaram em 1620, para o norte, para os Estados Unidos da América, fugiram do sistema papal, está lá numa pedra lá em Massachusetts, 1620, o dia que os valdenses chegaram aos Estados Unidos da América. Então, foi o que aconteceu durante esse período de 1810 anos. 1810 mais 34, 1844.
Foi esse o contexto, povo de Deus. Foi essa a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E até hoje o sistema papal ainda está reinando. Está na paz, está na calmaria, mas está trabalhando para o decreto dominical. Está trabalhando para voltar à sua supremacia. Mas será em tempo curto. Será por 3 anos e meio. Quando vai acontecer, a gente não sabe, mas está logo a acontecer. Se vocês verem na televisão, que era o decreto do presidente dos Estados Unidos, primeiramente vai ser lá, o decreto dominical, podem já se programar para viver 1.260 dias com o domínio papal. Faz a contagem. 1.260 dias a partir do decreto dominical. A partir do decreto do presidente. 1.260 dias. É muito sério, povo de Deus. Não estou falando mentira, não estou brincando. Não estou inventando. É a verdade. É o que vai acontecer. Não tente fugir. Não tente falar. Não, isso não vai acontecer. Que vai acontecer. E isso será estabelecido. Não tem conversa. É muito sério isso. Vamos orar para fortalecer a nossa fé depois dessa pregação de hoje. Que dessa palavra de Deus, para cair dentro dos seus corações. Para vocês saírem de Babilônia, para aceitar a verdade em seus corações. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta hora, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para pregar a Tua palavra. Para os gentios de hoje ver que a mentira não prevalece contra a verdade. Sim, a verdade prevalece contra a mentira, sempre prevalecerá. Por isso, meu Deus, peço que em nome de Jesus, que Ele possa ser fortalecido, que o Senhor fortalece mais ainda o meu querer de saber sobre a Tua profecia e de pregar para as pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, que é muito importante para o meu canal. Me ajude a ser aceito pelo YouTube. Eu tenho poucos ainda inscritos, preciso de mais inscrições para ser aprovado pelo YouTube. Quero de se expandir mais, para mais pessoas com o meu vídeo. Ative o sininho para estabelecer as notificações, para chegar para vocês o meu vídeo. E se inscreva no meu canal, que eu preciso muito da ajuda de vocês. E é muito sério o que eu falei hoje. Botem em seus corações tudo o que eu falei, que ela não é mentira e é verdade. A verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não acredite em qualquer um. Assista e vê as pessoas que falam a verdade. Pegue a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia Sagrada para ver se as pessoas estão falando a verdade ou não. Primeiro procure lá, depois acredite nas pessoas. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Se eu estou aqui fazendo no meu canal, não é para ganhar nada. Não é para ganhar benefícios, para mim, quero sentir que eu estou enganando vocês. Não, eu estou aqui para dizer a verdade, senão eu não estaria aqui. Estou aqui para dizer a verdade, apenas a verdade. Tá bom, irmãos e irmãs em Cristo? Feliz sábado para todos e até o próximo vídeo. Daniel capítulo 11, falar sobre os reinos do norte e os reinos do sul. Uma profecia longa. Até a próxima.